Pronto? Queridos amigos, boa tarde a todos. Espero que estejam bem, em paz, com muita saúde. Uma alegria estar com vocês novamente. Agradeço ao Edson pelo convite e agradeço a oportunidade que vocês estão me proporcionando de contribuir com a divulgação da doutrina espírita. Então, a minha primeira tarefa é a prece inicial. Então, convido a todos para alguns momentos de recolhimento íntimo, buscando aquela postura necessária ao momento da prece, asserenando nosso coração, nossos pensamentos, procurando mentalizar a figura excelsa de Jesus, agradecendo a oportunidade que Ele nos proporciona deste encontro, onde temos a oportunidade de falar sobre os seus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Que os benfeitores espirituais responsáveis pelas tarefas desta casa possam nos envolver com seu amor, com seus cuidados, deixando a todos a bênção confortadora do passe, acolhendo os nossos irmãos necessitados de auxílio, que porventura tenham nos acompanhado, e que esses momentos possam ser de muita paz e harmonia para todos nós, nos dois campos da vida. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Muito bem. Muito bem, nós vamos falar sobre as dificuldades da vida à luz da doutrina espírita. Obrigada. Mas para descobrirmos o que o Espiritismo tem para nos ajudar a lidar e compreender as dificuldades da vida, a gente precisa conhecer, a gente precisa estudar, a gente precisa participar das atividades de uma casa espírita, ler, ouvir. Então, o que nós vamos trazer para vocês é aquilo que nós fomos buscando também ao longo da nossa vivência no meio espírita, procurando respostas e, sobretudo, conforto espiritual. Dizem os benfeitores espirituais que as dificuldades da natureza são de 3 tipos, ou melhor, que as dificuldades da vida são de 3 tipos diferentes, ou de naturezas diferentes. Em primeiro lugar, nós temos aquelas que nós não conseguimos evitar, porque são inerentes aos constrangimentos educativos da própria evolução, ou seja, fazem parte da vida material. Sempre que reencarnarmos, teremos que cuidar do nosso corpo físico, sofreremos com o calor, sofreremos com o frio, muita chuva, pouca chuva, as dificuldades do trânsito, as epidemias, a própria degeneração do corpo físico. Isso faz parte da natureza, da nossa natureza física, material. Então não tem como evitar. Sempre que encarnados precisaremos nos alimentar, trabalhar. Faz parte, não conseguiremos evitar congestionamentos. Então isso faz parte, essas dificuldades fazem parte da condição material, não tem como evitar. As outras, do segundo tipo, são aquelas que estão vinculadas à liquidação de desajustes cometidos em vidas anteriores. Nós precisamos tomar cuidado com as palavras, porque aqui eles falam de desajustes e não de dívidas. Esses desajustes são ocasionados pelo nosso desrespeito às leis divinas. E nós precisamos nos reajustar a elas. Então, algumas dessas dificuldades fazem parte desse nosso processo de reajuste às leis divinas. Não estamos aqui pagando nada para ninguém. Nós temos, às vezes, o descuido das palavras e ouvimos, às vezes, comentários como esses, dizendo que estamos pagando as nossas dívidas, por isso que sofremos tanto. Não, nós estamos tentando nos reequilibrar às leis divinas.
E tem um terceiro tipo, que são aquelas dificuldades que nós mesmos criamos da experiência em comum. E essas que nós mesmos criamos têm como origem o nosso temperamento, a nossa maneira de ser, a nossa rebeldia, a nossa preguiça, a nossa falta de vontade. Então eu pergunto para vocês, entre essas três, quais são as mais numerosas? Primeira, segunda ou terceira? A terceira, porque é aquilo que a gente costuma dizer no meio espírita, é o sofrimento do sofrimento. Nós acrescentamos sofrimentos pela nossa maneira de ser, pelas nossas tendências infelizes. Por isso precisamos nos reajustar, né? Mas vamos ver o que os amigos espirituais, o que a espiritualidade tem para nos dizer a respeito. Emmanuel, num livrinho muito pequeno chamado Atenção, ele é tão pequenininho que ele cabe no bolso, é um livro de bolso. No capítulo 17, cujo título é Valores Ocultos, ele diz o seguinte: reconhecendo-se que a espiritualidade superior espera criaturas habilitadas a concurso efetivo na construção do mundo melhor, observa-se claramente o imperativo de tribulações e dificuldades, problemas e conflitos nas áreas do homem, ante a função da existência terrestre como recurso de aperfeiçoamento. Emmanuel é muito cuidadoso com as palavras. Então ele está dizendo que dificuldades, problemas são imperativos na nossa atual evolução espiritual. Por que isso? Porque Jesus precisa de espíritos habilitados, experientes, conhecedores, para auxiliar na construção do mundo melhor que todos nós desejamos. Jesus não quer espíritos ingênuos. Jesus não pode contar para esse mundo melhor com espíritos ainda fracos, temerosos, medrosos, inseguros. E só tem uma forma de nos tornarmos espíritos experientes, habilitados para ajudar na construção desse mundo melhor. É passando por dificuldades. Por isso Emmanuel diz, é imperativo. Por enquanto não temos outra maneira de conquistar essas habilidades. E aí fica a pergunta, nós desejamos ou não nos tornarmos colaboradores habilitados junto a Jesus para a construção de um mundo melhor aqui na Terra? Queremos ou não contribuir com ele? Se a resposta for sim, nós vamos precisar desse aprimoramento, desse aperfeiçoamento espiritual. Mas aí a gente pode pensar assim, né? Que a gente sempre tenta pegar um atalho. Mas não é natural que a gente procure facilidades da vida? Se eu estou passando por uma dificuldade, não é natural que eu procure uma facilidade para vencer aquela dificuldade? Claro que sim, desde que, procurando facilitar a nossa vida, a gente não complique a vida do outro. Porque há muitas pessoas que, para encontrar essas facilidades na própria vida, criam muitas dificuldades na vida alheia. E tem outros que criam dificuldades para vender facilidades. Então, nós precisamos ficar muito atentos também a essa questão. Aí vem outra pergunta. Onde Jesus fala disso no Evangelho? Quero saber onde é que Jesus fala de facilidades e dificuldades do Evangelho.
Ora, nós já conhecemos esse ensinamento. É o ensinamento da porta larga e o da porta estreita, que nós não gostamos de ouvir. Não gostamos dessa fala de Jesus. Ela nos incomoda demais, porque o que nós vamos ver aqui é justamente a questão da porta estreita, porque a porta larga a gente já conhece muito bem, já vivemos por ela e já passamos por ela muitas e muitas vezes. E aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, capítulo 7 de Mateus é Sermão do Monte. Então, Jesus fala disso, da porta larga e da porta estreita, no Sermão do Monte, onde ele diz: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E poucos são os que o encontram. Ou seja, mesmo que eu queira encontrar a porta estreita, dependendo do caso, não vou conseguir. A gente vai entender depois o que Jesus quis dizer com essas palavras. E ele também fala mais ou menos a mesma coisa, de uma forma mais enigmática ainda, em Lucas, onde ele diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Como assim, Senhor? Muitos vão. Bom, primeiro, nós não queremos a porta estreita, nós queremos a porta larga. A gente vai ficar, porque na porta larga estão as facilidades da vida. E a gente vai acabar se habituando tanto a elas que não conseguiremos nos amoldar para entrar pela porta estreita. Mas vamos adiante e logo, logo a gente vai descobrir o enigma que Jesus colocou para a gente nessas palavras. Allan Kardec tratou desse assunto no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, e nos itens 3 a 5 é o trecho onde ele trata da porta estreita. E aqui a gente já vai ter uma dica. Olha o que Kardec fala. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é o mais frequentado. Sabemos perfeitamente e entendemos muito bem isso. A da salvação, que é a porta estreita, ou melhor, a da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la, deve fazer grandes esforços para vencer suas más tendências, e poucos se resignam a isso. Então aqui nós já temos uma dica. Para entrar pela porta estreita, são necessários esforços para vencer as nossas más tendências. Por isso Jesus diz: muitos tentarão e não vão conseguir. Não vão conseguir porque não estão dispostos a esse sacrifício. Então já temos uma resposta com Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Volta Emmanuel com o livro Ceifa de Luz, no capítulo 12, a senda é caminho, a senda estreita, onde ele diz: a senda estreita a que se refere Jesus é a fidelidade. Olha que coisa curiosa. Emmanuel propõe às vezes cada conceito novo para a gente. Fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Fidelidade aos compromissos assumidos. Para sustentar essa fidelidade, é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitua bagagem de sombra
no campo de nossas aspirações e desejos, e como é grande a nossa bagagem de sombras. Manter fidelidade aos compromissos assumidos. Mas compromissos assumidos onde? Em que momento? Essa é outra questão. Vamos adiante. Um livro pouco conhecido no meio espírita se chama Quem é o Cristo, do venerando Francisco de Paula Vitor, o Padre Vitor, da cidade de Três Pontas. Ele era filho de escravos e foi o primeiro sacerdote negro do Brasil. Ele entrou para o Seminário de Mariana, em Minas Gerais, aos 17 anos, e aos 21 ele já havia se ordenado sacerdote. E justamente muito pobre, e justamente pela sua origem pobre e muito humilde, e um amor imenso a Jesus, e justamente por isso os pobres, mais pobres, se identificaram muito com o Padre Vitor, que na cidade de Três Pontas, onde ele vivenciou a sua vida sacerdotal, ele fundou uma escola e justamente para se dedicar aos mais necessitados. E neste livro, Quem é o Cristo, ele, pelo médium Raul Teixeira, ele escreve de uma forma, Padre Vitor se expressa com uma linguagem muito simples, muito fácil de entender, embora tratando de assuntos profundos, como esse que nós estamos falando. No capítulo 21, cujo título é A Porta Libertadora. Sabe uma coisa que eu costumo prestar atenção, gente? As pessoas não têm costume de prestar atenção no título do capítulo que elas estão lendo. E às vezes o título já diz tudo. É o caso desse aqui. Capítulo 21, a porta libertadora. Qual porta é a libertadora? A estreita ou a larga? É disso que ele vai falar. E vai falar que a estreita é a nossa porta de libertação espiritual. Então ele diz, a porta da real felicidade parece não cativar tantos corações. É a porta que, por ser estreita, exige sacrifícios. Ah lá de novo, como Kardec disse. Sacrifícios para vencer as nossas más inclinações. Sim, mas esses sacrifícios, essas lutas, conduzem a alma a tamanha ventura, felicidade, uma felicidade espiritual, que dificilmente o homem comum pode fazer ideia. O que seria o homem comum? É o que nós somos, mais ou menos. O homem comum é aquele que tem só 3 preocupações na vida: comer, dormir e se reproduzir. E eu acrescentaria uma: ganhar dinheiro, muito dinheiro, se possível, trabalhando pouco. Esse é o homem comum, nenhuma aspiração de natureza espiritual. Então é claro que o homem comum, a pessoa comum, que só tem esses objetivos na vida, só vai procurar pela porta das facilidades, que é a porta larga. Pois bem, gente, essa imagem linda nos convida a pensar o seguinte: antes de reencarnarmos, junto aos nossos benfeitores espirituais, fazemos uma análise das nossas deficiências, das nossas más tendências e aceitamos o quadro de experiências, de dificuldades, de dores que eles apresentam para a gente. Aceitamos em lágrimas aquelas experiências que vão nos ajudar para que a gente consiga finalmente nos reequilibrarmos com as leis divinas. Aceitamos tudo, concordamos com tudo, compreendemos que precisamos daquelas experiências difíceis. Tudo certo, tudo combinado, mas
tem um probleminha. Não está fácil reencarnar. Como a gente vê aqui nessas espitirinhas, um deles diz que lá embaixo, na Terra, nós temos aqui uma fila de espíritos esperando para reencarnar. Então ele diz que se lá embaixo as questões da aviação estão dificultando a subida, a viagem pelos ares, um deles responde, para nós aqui é o contrário, está muito difícil descer, está muito difícil reencarnar. E Chico Xavier dizia o seguinte, ele dizia que ele tinha muito amor à vida e queria viver muito. Se por acaso ele desencarnasse mais cedo, mais jovem, ainda não idoso, ele queria que escrevessem a seguinte frase no túmulo dele: aqui jaz Chico Xavier, muito a contragosto. Porque o que ele queria mesmo era viver, e viveu 92 anos. E ele costumava dizer, morrer, desencarnar é a coisa mais fácil do mundo, basta estar vivo. Mas reencarnar está difícil. A fila é grande, as oportunidades não são tantas. Dá para imaginar a logística, gente, da espiritualidade para programar, planejar uma nova existência. E além disso, Chico dizia o seguinte, até eu conseguir reencarnar de novo, sabe-se lá quantas décadas vão demorar. Depois de reencarnado, até eu criar juízo e começar a compreender um pouco a vida, ainda vai demorar uns 20 anos. 20 anos de bobeira, de mocidade, de ilusão de juventude. Então eu não quero desencarnar cedo, eu quero viver muito para aproveitar o máximo possível a atual reencarnação. Porque realmente é verdade. Não está fácil reencarnar. A gente não faz ideia dessa logística, dessa programação para que o espírito possa retornar. Por isso Jesus disse, muitos tentarão voltar para começar de novo pela porta estreita, porque se cansaram com a porta larga. Complicaram-se cada vez mais com a porta larga. Mas vão ter que esperar muito tempo para reencarnar, porque o retorno não é tão fácil quanto a gente possa pensar, certo, gente? Mas tem mais. Aí, dois espíritos conversando. Um deles está reclamando, como assim? Eu vou ter que encarnar de novo? Eu fiz tanta caridade. É claro que o que está pintado de branquinho é o espírito evoluído, né? E aí ele começa a falar, eu ajudei a reforma nas salas do centro, da creche, e até reformei as aulas da evangelização. Aí o benfeitor espiritual fala para ele, pois é, você consertou tudo, mas não se modificou. Você só trabalhou no plano material. Faltou trabalhar no plano espiritual. Porque a gente também escuta muita gente. A falta de informação sobre reencarnação é imensa. É um dos assuntos mais instigantes dentro do espiritismo. Mas pouca gente conhece bem. E se ilude com as coisas que ouve por aí. Muita gente diz assim, cansada de sofrer, esgotada das suas dores, das suas dificuldades, costuma dizer assim, eu reencarnar de novo? Ter que passar de novo por tudo isso outra vez? Eu não quero mais não, basta essa vida. Por isso a surpresa, quando fica sabendo, não, vai precisar voltar. Mas você vai precisar esperar também, para programar bem aquilo que você pretende fazer e não perder a oportunidade, porque Emmanuel também, não me lembro em qual obra, ele diz exatamente isso, que muitos espíritos encarnam, desencarnam, reencarnam, desencarnam, exatamente do mesmo jeito.
sem quase conquista nenhuma no campo espiritual. Mas ainda tem mais. Aproveite que você vai reencarnar, porque a transição já começou. Ou seja, o momento, a preparação para que a Terra possa passar para um mundo um pouquinho mais evoluído, já começou faz tempo. E aí, o bebê reencarna. E todo mundo fica admirado. Agora com a internet, então, está uma febre de mostrar o que as crianças estão falando e fazendo. E aí, a mamãe com uma amiga conversando. Nossa, parece que essas crianças já nascem sabendo de tudo. E o espírito pensando, eu estou com pressa. Eu estou com muita pressa de alcançar a minha evolução espiritual. Já perdi muito tempo. E elas estão dando um show, né? Quem tem criança pequena em casa já sabe o que elas estão aprontando. E a internet está cheia de vídeos aí com crianças realmente extraordinárias. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, quando lá no plano espiritual concordamos com tudo, compreendemos e aceitamos. Mas quando as dificuldades começam a chegar, vem à tona as nossas tendências inferiores. E aí começamos. Deus não é justo. Não me conformo, não é possível que esse tipo de coisa esteja acontecendo na minha vida. Eu não mereço isso. O que será que eu fiz por ter jogado pedra da cruz? Só pode ser isso, pus muito sal na sopa da Santa Ceia. A gente começa sempre a jogar a culpa nos outros. Mas, na verdade, dentro da gente, só 2 sentimentos é que voltam à tona, os mesmos de reencarnações anteriores: o desânimo e a revolta. E nós ficamos oscilando entre os dois. Não queremos a porta estreita, porque a porta estreita exige sacrifícios, sacrifícios das nossas tendências inferiores, que todos nós possuímos e que Emmanuel chama de bagagem de sombras. E de novo Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo 20, Porta Estreita, ele diz o seguinte: esses espíritos, lembram aqueles que andaram pela porta larga e agora querem voltar na porta estreita, querem reencarnar novamente, rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuam no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, como é fácil a gente se acomodar às facilidades. Volve, ou seja, volta a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Foi aquilo que Jesus falou. Estavam tão acostumados com a porta larga, pedem a porta estreita. Quando as dificuldades começam, aí eles não aguentam, né? E voltando com o Padre Vitor, ele diz: Jesus é essa porta estreita. Como assim? Que ao impor o despojamento, olha isso, gente, despojamento de tudo que não interessa à vida saudável da alma. Nós sabemos o que não é saudável ao corpo físico. E o que não é saudável à vida da alma? O desânimo, a revolta, né? Integra a comunidade celeste, essa vida saudável da alma, dos que se libertaram do jugo escravizante e aterrador das coisas do mundo. Olha que linda essa frase do Padre Vitor. Que Jesus é a porta estreita, mas ele pede despojamento de tudo o que não faz bem à nossa vida espiritual.
É isso que Joana de Ângeles trata na sua série psicológica, que vocês aqui têm o estudo às quintas-feiras, não percam, porque ela também ensina a gente a buscar essa vida saudável. E ele continua, Padre Vitor continua, seguindo por ele, terás a certeza de que nem sempre estarás usufruindo dos deleites passageiros e brilhantes que ofuscam a visão das massas. Se buscarmos pela porta estreita com Jesus, nem sempre as coisas estarão fáceis. E a gente vai olhar de longe aquele povão que escolheu a porta larga. Eu falei, nossa, aquela gente é tão feliz e eu aqui num perrengue danado. É só um feriadinho prolongado, eles já vão para a praia, vão passear. Final de semana estão sempre aí curtindo a night. Será que tem tanto dinheiro assim? De onde vem esse dinheiro? Né? Parecem tão bem, todos felizes nas redes sociais. Ninguém coloca foto triste na rede social. Todo mundo quer mostrar que está bem. E a gente de longe fica observando essa gente, achando que eles realmente estão com tudo. Não é? Mas Padre Vitor termina dizendo, porém, sempre tem um porém, serás penetrado de tão grandiosa harmonia, de tão vibrante alegria, por teres conseguido a superação de si mesmo, que nenhuma fortuna se mostrará com o mesmo valor ante a tua visão espiritual. Gente, já pararam para pensar o que iremos sentir quando conseguirmos a superação de nós mesmos? Quando tivermos conseguido superar essas nossas tendências infelizes, essa bagagem de sombra, esse sofrimento que acrescentamos à dor, esse sofrimento que acrescentamos às dificuldades que são necessárias. Como conquistar isso? Como conquistar essa harmonia, essa alegria, por estarmos passando por dificuldades? Porque a gente faz questão de mostrar que está sofrendo, né, gente? A gente faz questão de mostrar que a gente não está bem. E aí, nós encontramos no livro O Consolador, de Emmanuel, na pergunta 354, a questão fundamental. Como conquistar essa visão, como conquistar essa força para escolher a porta estreita? Nós precisamos de uma palavrinha muito pequenininha, chamada fé. E aí perguntam para Emmanuel, poder-se-á definir o que é ter fé? Fé no sentido de confiança, não de crença religiosa. E ele responde, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Luminosa certeza em Deus. Não é qualquer certeza, é certeza luminosa, que esclarece, que clareia. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Então está acima da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. É mais do que crença religiosa, é luminosa certeza em Deus. E ele continua. Conseguir a fé. E como conseguir isso? Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas sim afirmar eu sei. É o que Kardec diz, não basta crer, é preciso compreender. Então, como é que eu fico sabendo que o Espiritismo me ajuda a vencer a porta estreita, as dificuldades da minha vida, me esclarecendo e me confortando? Eu tenho que estudar,
Eu tenho que ler, eu tenho que compreender, eu tenho que participar, eu tenho que ouvir. Não vem de graça. Com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. É usar o bom senso que Kardec tanto enfatizava. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida. E saber trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Novamente aqui, o sacrifício pessoal. E por fim ele diz, traduzindo a certeza na assistência de Deus, fé, luminosa certeza em Deus, luminosa confiança em Deus, certeza na sua assistência. É esse tipo de fé que nos ajuda a vencer nas dificuldades da vida. Ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. E significa a humildade redentora, que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao fazer-se no escravo à vontade do Senhor. É aceitar a vontade divina a nosso respeito. Será que Deus, inteligência suprema, será que os planos dele para nós são piores do que os nossos? Será que o meu plano para a minha vida é melhor do que os planos divinos de uma inteligência que é suprema para a minha vida? A gente esquece disso. Que os planos divinos são os melhores para nós. E aí a nossa fé vacila. Certo? E nós vamos encerrar com Cornélio Pires. Cornélio Pires era poeta regional da cidade, poeta, jornalista, escritor, palestrante, um grande incentivador da música caipira de raiz, do homem do campo. Ele é da cidade de Tietê, tanto é que a rodovia entre Piracicaba e Tietê se chama Rodovia Cornélio Pires. E ele foi realmente um grande incentivador quando surgiu a possibilidade de tocar música nas rádios das duplas caipiras, como a gente chama, que de caipira não tem nada, de poder levar a música do homem do campo para todos os cantos. Isso foi uma alegria muito grande para Cornélio Pires. Tem vídeos dele onde a gente pode ver, ouvi-lo feliz dando essa notícia. E no livro Baú de Casos, no capítulo 20, ele vai falar sobre o problema da fé. Aqui vai ficar bem claro para a gente se situar. Ele diz o seguinte: você nos pede notícias, caro Juca Sumaré, sobre a maneira precisa como hoje vejo a fé. O Juca Sumaré encarnado, Cornélio Pires desencarnado. É uma questão complicada, junto à qual você me encosta. No entanto, a boa vontade tem sempre alguma resposta. Por dizer, ele deu um aperto no Cornélio Pires para falar sobre fé. De uma vida para outra, não é como você pensa. Fé naquilo que imagino mostra pouca diferença. Ou seja, de uma reencarnação para outra, nós progredimos muito pouco. Aliás, numa única existência progredimos muito pouco. E ele diz, depois da morte, meu caro, a ideia é de cada qual. Assunto de confiança pertence à vida mental. Cada um retorna à espiritualidade com aquilo que conseguiu construir para si. A fé completa, a meu ver, mais se parece a uma estrela. E a pessoa luta muito até que possa obtê-la. A confiança é um tesouro que se ajunta devagar. O espírito vai entendendo e aprendendo, aliás, o espírito vai sofrendo e aprendendo a confiar.
Olha que coisa interessante. Chico dizia que ele gostava muito dos poetas que diziam grandes verdades em poucas palavras. As dificuldades da vida também têm um propósito: aumentar a nossa confiança em Deus. É o que ele está dizendo aqui. Mas vamos em frente. Sobretudo, antes do berço, antes de reencarnarmos, pedindo reencarnação, é que muita gente boa vai de lição em lição. É o que nós falamos. Antes de reencarnar, concordamos com tudo. Muito amigo diz ter fé, suplica luta violenta, nasce, cresce, entra na prova, diz depois que não aguenta. Planejou, na hora que a dificuldade aparece, quer cair fora. Você recorda do Otalino? Fazia votos de fé, vendo a casa em sofrimento, o coitado deu no pé. Agora ele vai começar a contar alguns causos, onde algum deles talvez sirva para a gente. Antônio afirmava sempre ser crente de força e raça. Abandonado por Joana, projetou-se para a cachaça. Tintina orava solene, mas vendo a morte do Meira, quebrou a imagem da santa que trazia a cabeceira, a revolta, né? Era médium valorosa, agora para nós, era médium valorosa. Dona Licota de Andrade, não sei de onde eles tiravam esses nomes, notando o esposo doente, marcou a mediunidade. Aliás, eu ouvi uma hoje muito boa da Anete Guimarães, palestrante, onde ela falou que é melhor a gente procurar o plano espiritual de saúde chamado Unimédium. Para a gente ter certeza que depois que a gente desencarnar, não vamos enlouquecer por não ter praticado o que havíamos combinado. Achei muito boa essa. Outro médium de importância era Quincota do Coentro. Cada nome. Vendo o pai acidentado, o rapaz fugiu do centro. É a revolta, gente. Diz ter fé gigante nosso irmão Délio da Luz. Entrando na viuvez, nada mais quis com Jesus. Vendo um filho em provação, a médium, olha quantos casos de médium, hein? Então é bom a gente ficar firme no plano de médium para não cair nesses erros. A médium Cora Farias abandonou a sessão, xingando todos os guias, né? Puxa vida, por que vocês não me livraram dessa? De prova em prova na estrada, na evolução que se ajeita, um dia teremos todos a fé sublime e perfeita. Aquela fé que Emmanuel disse, aquela fé a que se refere Padre Vitor. Mas por enquanto, meu caro, Deus, que é o Pai do sumo bem, ampara cada pessoa conforme a fé que se tem. Essa é a resposta para todos nós nas dificuldades da vida. As dificuldades da vida não servem somente para o nosso reajustamento às leis divinas, servem também para fortalecer a nossa confiança, luminosa certeza, luminosa confiança em Deus. E para terminar de fato, é um último trechinho de uma poesia de Maria Dolores que se chama Caravana, onde ela diz: buscando a união com Deus, somos nós, na estrada humana, corações em caravana, cada qual na própria cruz. Não te lamentes, não nos lamentemos, sigamos, nenhum de nós é sozinho. Entre as pedras do caminho, quem segue à frente é Jesus.
Era isso, meus irmãos. Era essa mensagem que eu queria trazer para vocês nesta tarde. Muito obrigada pela atenção, pela paciência. E vamos tocando em frente, certo? Vamos abraçar a nossa porta estreita, um empurrando o outro, né, Edson? Para a gente conseguir a nossa união com Deus. Muito obrigada.